futebol. Dá para confiar na seleção? Não, no seco não, Iverson. Não dá para confiar na seleção. E não é por falta de jogadores. Primeiramente, bom dia a você, bom dia aos amigos do Café com Bala, na TV Euronews, na TV O Repórter. Mais um dia aqui trazendo esportes, as notícias do esporte para você que nos acompanha em Curitiba e região metropolitana e qualquer parte do Brasil e do mundo pelo YouTube. Pois bem, Iverson Vaz, a seleção brasileira ontem deu mais um vexame. Essa é a verdade. O Brasil encarou a Colômbia e Barranquilha e era suspeito que o Brasil talvez não fizesse uma boa apresentação em vista daquilo que tem feito nesse início de eliminatórias. A última vitória do Brasil na Colômbia, em Barranquilla especificamente, foi em 2003, quando o Ronaldo, o Fenômeno e o Kaká ainda jogavam pela seleção. E ontem, logo no início do jogo, dava até para ter uma expectativa interessante, que essa vitória de 2003 poderia se repetir em 2023 com o gol do Gabriel Martinelli logo aos 4 minutos da primeira etapa. Só que no segundo tempo, a vaca foi pro brejo, desandou tudo e o Brasil tomou 2 gols de Luiz Dias em 5 minutos na segunda etapa. Uma péssima partida da seleção brasileira, não só pela virada, mas pelo volume de jogo. 60% de posse de bola, deu 12 chutes a gol contra 20 da Colômbia, que mandou no jogo durante boa parte do tempo. Essa seleção brasileira, Iverson Vaz, tá abandonada. É uma geração que foi abandonada pelo Tite, quando ele saiu do banco de reservas, quando o Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis, aquele vexame nas quartas de final, e tá abandonada até agora. É uma bagunça a gestão da seleção brasileira. Porque primeiro o técnico tem 2 empregos e tem um contrato provisório. Não sabe se vai trabalhar por muito tempo. Então já tem isso em vista. É para chegar o Carlo Ancelotti o ano que vem. E a seleção brasileira jura que está tudo fechado. Só falta um detalhe: fechar o contrato com salário. Não se sabe quanto o Ancelotti vai ganhar na seleção brasileira e até agora o técnico italiano do Real Madrid não confirma que vai de fato treinar a seleção brasileira. Alguns dizem o seguinte: ele não vai confirmar agora porque ele quer manter o foco no Real Madrid e não quer sofrer críticas. O que tá parecendo, Iverson e amigos do Café com Bala, que o Carlo Ancelotti tá fazendo um jogo de cena para pressionar por outro contrato, usando a seleção brasileira para pressionar outro contrato com o Real Madrid, refazer o contrato com o Real Madrid que acaba o ano que vem, justamente na época da Copa América. Até lá, o Brasil é uma bagunça. Fernando Diniz tem foco no Fluminense e foco numa seleção brasileira que precisa ser reconstruída, que tem bons atletas, tem bons jogadores. O futebol brasileiro na América do Sul ainda é soberano. Temos uma seleção que tem jogadores em grandes clubes europeus: Vini Júnior, Rodrigo, Martinelli, Alisson, Ederson, Emerson Royal, que está no Tottenham, Renan Lodge está no Olympique de Marseille. São jogadores que estão jogando na elite do futebol europeu e mundial, jogam bem, mas na seleção brasileira não entregam. Então a crise não é necessariamente de atleta, Iverson, a crise é de técnico. Ou se monta um projeto esportivo coerente para a seleção brasileira, ou vai viver no improviso. E esse improviso, faz tempo que a gente está no improviso. Não que eliminatórias diga alguma coisa. Em 2001 a gente foi jogar as eliminatórias e quase não fomos para a Copa do Mundo. Fomos para a Copa do Mundo de 2002, perdendo para Honduras na Copa América no ano anterior. Mas na época tinha Ronaldo Fenômeno, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Rivaldo, tinha grandes craques. E essa geração de agora é uma geração que ainda tem de se afirmar, né? Vini Júnior tá chegando, o Rodrigo tá chegando, o Neymar já tá na metade pro final da carreira, praticamente no final da carreira. Então é uma outra geração que tá abandonada pela CBF. E ontem, mais um vexame. De vexame em vexame, a seleção brasileira tá passando aí por situações bem complicadas nessas eliminatórias. 5 rodadas e tá na 5ª posição atrás da Venezuela. E quer mais, Iverson Vaz? Sabe qual é o próximo jogo do Brasil? Contra a Argentina no Maracanã na terça-feira. É mole? Barbaridade, hein, Gabriel Carriconde? Isso que eu ia dizer. A situação que já é dramática pode se complicar ainda mais. Por quê? Pega os Los Hermanos, Argentina, se bem que o jogo é aqui no Brasil, né? Então isso já dá um certo alívio, mas não quer dizer que o fator campo hoje seja, né, definitivo, seja garantia de um bom resultado, de uma vitória. Não.
Até porque a seleção brasileira está deixando muito a desejar. E outro detalhe, se perde para a Argentina, dependendo aí dos adversários, aí de quinto pode cair para sétimo, oitavo e só Deus sabe, né? É um absurdo, Iverson. O Brasil está complicando uma eliminatória sul-americana que é a mais fácil da história. Ah, porque as seleções não são competitivas? Muito pelo contrário. As seleções sul-americanas hoje são competitivas. Mas classifica até o sexto. Então são 5 seleções, mais repescagem, se não me engano, o sexto ou sétimo. Então tá muito fácil de garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026, que vai ter 48 seleções na Copa da América do Norte. Então o Brasil tá conseguindo se complicar num campeonato que de 11 passam 6 para a Copa. 5 passam direto. A metade do campeonato está classificada para a Copa do Mundo. E o Brasil é a maior seleção, talvez não seja a melhor, mas é a maior seleção da história do futebol mundial. É a maior seleção da história do futebol mundial. É a seleção brasileira. Então, exige-se bastante da seleção brasileira, até porque tem grandes jogadores. Mas é uma bagunça. Encara a Argentina agora no Maracanã. A Argentina vem de derrota para o Uruguai do Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa está treinando a seleção uruguaia e está provando e comprovando porque é um técnico que Pepe Guardiola olha e fala, esse é meu professor, e esse é o Marcelo Bielsa, um dos melhores, se não o melhor técnico em quesito de tática do futebol mundial. E ontem o Uruguai venceu em plena Bombonera, lotada, entupida, venceu 2-0 em cima da Argentina, com o Messi e tudo lá dentro. A Argentina vai vir mordida para querer vencer o Brasil no Maracanã na próxima terça-feira. E o Brasil com o Fernando Diniz, eu não sei. Tá na hora do Fernando Diniz pedir o boné? Talvez sim, Iverson Vaz. Sabe o que eu vou falar? Tá na hora dele pedir o boné do Fluminense. Porque ou o Fernando Diniz assume uma coisa ou assume outra. Não dá para ter foco em duas coisas. Um clube campeão da Libertadores e uma seleção brasileira em início de trabalho para a Copa do Mundo. Então ele tem que pedir o boné de algum lugar. Ou da seleção brasileira ou do Fluminense, porque não tá dando certo. Não dá para ter tanta cobrança por início de trabalho, mas essa seleção brasileira é muito fraca. Ela consegue ser pior do que muitas outras seleções que vieram antes. A seleção de 2011 com o Dunga na Copa América, seleções aí de 2010 na Copa lá do Mundo com o Dunga, 2014 quando tomou de 7, 2015 antes de chegar o Tite. Essa seleção é a pior em muitos anos. E o Fernando Diniz precisa se decidir. Ou a seleção brasileira ou é a Fluminense, pelo menos isso ao meu ver, Iverson Vaz. Saindo de seleção brasileira, lembrando que terça-feira, Brasil e Argentina, a partir das 21 horas, no canal do que ocorreu entre a torcida organizada do Cruzeiro contra torcedores do Curitiba no gramado